A vida é uma trajetória de sucessivos aprendizados. É a oportunidade de expressar nossa essência, mostrar nossos talentos, entender nossas dificuldades e crescer a cada dia. Mas a vida é única? O que somos e sabemos hoje é resultado apenas do que aprendemos desde quando nascemos ou tem algo mais? Este é o MinemoCast, o podcast da Consecutivos, instituição sem fins lucrativos dedicada às pesquisas científicas de vidas passadas. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao MinemoCast, o podcast da Consecutivos. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta e pesquisadora da Conscienciologia. E a Denise Paro, que está aqui hoje, a gente vai entrevistar ela, que é jornalista e também pesquisadora da Conscienciologia. E aí, Denise, conta pra gente um pouco sobre a sua história, como que você optou pela própria questão do jornalismo, né? Porque hoje nós vamos falar também, é interessante que você entenda, você que nos acompanha, que a gente vai falar um pouco sobre uma pesquisa que a Denise faz e que tem sido alvo de grande interesse de vários pesquisadores, que é o caso Dreyfus. Então, nós vamos entender um pouco sobre onde a tua autopesquisa, cruzou o caminho com a história do caso Dreyfus, né? Então, vamos começar do começo. Conta para nós um pouquinho assim, sobre a história do jornalismo. Como foi a sua chegada nessa profissão? Como que isso foi para você? Então, olá, Michele. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto. Então, o jornalismo, ele sempre, digamos, rodeou minha vida, né? Então, desde criança, eu gostava muito de ler jornais, assistir telejornais, ouvir rádio, ler assim, leitura em geral de livros, né? Tinha interesse, tinha facilidade de escrever. Mas, assim, quando eu fui prestar vestibular, na verdade, minha primeira opção não foi jornalismo. Ah, é? Conta para nós o que era, Denise. Foi, assim, eu tinha um grande interesse no jornalismo, na comunicação em si, né? Não só no jornalismo. Mas, assim, eu prestei vestibular para medicina veterinária, porque eu gosto muito de animais, né? Então, sempre criei animais, tive contato com animais de todos os tipos, então tinha muita afinidade com animais. Então, eu fiquei sempre na dúvida entre ir para comunicação ou ir para medicina veterinária, mas meu envolvimento com a medicina veterinária era muito grande na época. Eu cuidava de animais, tratava, criava. Entendi. Mas aí eu fiz o vestibular, logo que terminei o terceiro ano, não consegui entrar. E no meio do ano já tinha outra oportunidade de fazer vestibular, aí eu pensei, né, eu vou fazer jornalismo ou sociologia, que é outra área que eu gosto muito. Então, coincidiu haver um vestibular de jornalismo no meio do ano, em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e foi aí que eu prestei vestibular e já entrei na faculdade. Interessante. Para fazer comunicação. E aí você estudou aonde? Então, em Londrina? A minha graduação foi na UEL. Ah, legal. Faculdade de Comunicação, na época a gente entrava em comunicação, e aí você optava pelas habilitações. Então, eu acabei fazendo jornalismo e relações públicas, né? Mas, assim, minha atuação, eu atuei 1 ano como relações públicas e, após isso, concluí a faculdade de jornalismo e não saí mais do jornalismo. Sim, e o seu grande foco sempre foi escrita dentro do jornalismo, né? Porque a gente sabe que tem vários perfis jornalísticos e o seu perfil sempre foi escrita, não é isso? Sim. Desde a faculdade eu já me interessei pela mídia impressa. Então eu já sabia, logo que comecei a faculdade, falei, não, eu quero ser jornalista de mídia impressa, apesar de a gente tinha aula de rádio, televisão, como tem hoje, né, porque não tinha internet, né? Mas assim, eu quero focar na mídia impressa e realmente foi isso que aconteceu. Porque tem gente que entra na faculdade, pensa algo, depois se apaixona pela televisão, né? Não foi o meu caso. Então eu já gostava muito mais da questão da escrita e continuei esse caminho, né? Então, praticamente minha atuação foi e né, de jornalismo impresso, né? Que hoje está assim, migrando para o online, mas não deixa de ter essa questão da escrita, né? Continua. E além disso, você deu aula durante muito tempo, né? Então a questão da docência também foi muito forte para você. E mais recentemente você vem migrando para a questão online, como você mesmo comentou agora. Exatamente. Então eu comecei a trabalhar na mídia aqui, principalmente em Foz do Iguaçu, né? Que é a minha grande trajetória profissional, que eu atuei em Londrina 1 ano, depois mudei para
Foz, e logo abriu a sucursal da Gazeta do Povo, né? Eu atuei durante 17 anos na sucursal. Nesse período eu deixei o jornal durante uns 2 anos e meio, para fazer meu mestrado em comunicação. Sim. Acabei voltando para o jornalismo, não pretendia até voltar, porque eu comecei a dar aula também, e eu falei, vou ficar apenas na docência, mas assim, a circunstância assim, me envolveu, eu sempre gostei muito do jornalismo que eu faço, e acabei continuando no jornalismo até encerrar as atividades do jornal aqui em Foz. Agora, o perfil de matérias, né, eu acompanhei durante muito tempo o teu trabalho, e o perfil do teu jornalismo é um jornalismo, me corrija se eu estiver errada, mas é um jornalismo investigativo, né? Você apura, você vai nas fontes, você extrai, busca extrair a informação, né? Você, na nossa região de fronteira aqui, teve uma atuação muito significativa em temas muito cruciais, né? Muito delicados, sensíveis. Por exemplo, o tema do teu livro, né? Então, explica para o pessoal o teu livro, como é que é essa história, como é que é o tema. Sim. Não é propriamente um jornalismo assim, investigativo. Aqui no jornalismo há 2 formas de entender o jornalismo investigativo, né? Há aqueles que consideram o jornalismo investigativo aquele que revela algo, que traz uma denúncia muito séria, e outros, assim, outros teóricos dizem que todo jornalismo é investigativo porque ele sempre vai atrás de algo novo, tem a questão da pesquisa, da apuração. Então, na medida do possível, eu tenho um perfil de reportagem de rua, né? Eu nunca gostei de ficar muito dentro de redação, porque no jornalismo há várias áreas, mesmo na mídia impressa, aqueles que trabalham dentro da redação, que são os editores, os assistentes de editores, então tem esse papel. A reportagem cabe à pessoa sair para a rua mesmo, então colher os fatos. Então esse é bem meu perfil de repórter mesmo, porque eu não gosto de ficar em redação, sempre fui assim. Então sempre busquei pautas que fossem necessárias e campo. Então eu conhecer as pessoas, ir aos lugares, isso que mais me atrai no jornalismo, né? Você sair e colher informações a campo. Então, como estou numa região de fronteira, era naturalmente comum se deparar com a temática do contrabando. Então, eu fiz muitas matérias relacionadas a isso, acompanhei toda essa trajetória de Foz em relação ao contrabando, as mudanças, as fases, e até que logo após eu deixar o jornal onde eu trabalhava, que eu escrevi o livro Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos, que retrata uma forma de ilustrar a história de Foz, mediante as diferentes fases, né? E tem uma temática forte do contrabando, que é índice da cidade, essa temática. Muito interessante. Eu estou aqui pensando uma série de coisas e eu queria até ajudar a pessoa que nos ouve a entender como que como que as coisas, né, dos nossos estudos de vidas passadas, elas são mais evidentes do que a gente imagina, né? Então, a Denise, ela é jornalista, se interessa por determinados tipos de tema, tem uma determinada característica, uma preferência dentro do próprio jornalismo. E aí, onde entra a pesquisa do caso Dreyfus, Denise? Como que isso veio na sua vida? Como que isso aconteceu na tua vida? E assim, você pode até comentar um pouco sobre... Você estudou isso na faculdade? Isso veio à tona na faculdade? Vocês estudam sobre esse caso? Realmente, na graduação, eu não me deparei com esse assunto, e é um assunto pouco estudado na graduação de jornalismo. Então, não me deparei com nenhuma bibliografia que mencionasse isso, nenhum professor na época nos trouxe isso. Então, ainda é pouco estudado no jornalismo, é mais estudado no campo da história, no caso do Dreyfus, muito estudado no campo da história. Apesar de que o jornalismo teve um papel super relevante, né, na condução e no esclarecimento, na elucidação do caso Dreyfus. Sim, né? sim. Então, é um caso de imprensa, né, o caso Dreyfus, a gente pode dizer isso. Porque a imprensa tem um papel preponderante. E, assim, o que me levou ao caso Dreyfus, no quesito, assim,
estudar vidas passadas. Então, uma das técnicas que nós usamos é ver quem você é hoje, o que você faz, suas predileções, sua profissão. Então, eu, enquanto jornalista, me dando bem nessa área, então, uma área que sempre me dei bem. Então, assim, eu tenho uma trajetória, né, nessa área, e eu fui ver ao longo da história quais são casos de imprensa que chamaram a atenção, e o caso Dreyfus é um deles. E outra relação dos meus estudos com o caso Dreyfus é a chamada fake news. Então, eu sou professora universitária e um dos temas de pesquisa que me interessa atualmente são as fake news. E indo, assim, aprofundando a pesquisa do caso Dreyfus, você vê que o quesito fake news preponderou bastante também naquele embate lá entre a imprensa mais à esquerda e mais à direita. Então, são questões aí que acabam nos levando, né, a estudar. Sim. Eu acho que dá para a gente passar um breve resumo, né, do caso Dreyfus. Você podia explicar um pouquinho só, rapidamente, que a gente vai deixar para vocês aqui mais informações, mais fontes para vocês entenderem melhor o caso Dreyfus, para quem tem interesse, né? Mas você pode dar uma resumida, pessoal, que ainda não conhece, não está familiarizado, o que foi o caso Dreyfus? O caso Dreyfus, então, ocorreu no século XIX, na França, a partir da condenação, da acusação, para ser mais precisa, da acusação de Alfred Dreyfus, que é um francês de origem judia. Então, um capitão do exército, ele foi acusado de passar informações sigilosas da França para a Alemanha, do exército alemão. E mediante essa acusação que foi forjada, ele foi preso e levado para a Guiana Francesa, numa prisão em condições desumanas. E a família começou a se preocupar, porque ele sempre alegou ser inocente, e começou a se mobilizar para reverter essa prisão, essa acusação forjada. E aí eles começaram a procurar pessoas públicas, né? Jornalistas, escritores, na tentativa de tornar o caso público, porque via judicial ele passou por alguns julgamentos, mas não foi absolvido. Então, a gente percebe aí que houve um complô, né, entre exército, justiça, para condená-lo. Então, como eles percebiam que estava sendo muito difícil tornar esse caso público, mediante só essas decisões oficiais, então eles procuraram intelectuais, jornalistas, para ver se começaram a fazer um buchicho na França que se espalhou para o mundo inteiro, numa época onde não havia internet. Então, aquilo foi, né, gerou uma confusão positiva, porque aquilo ajudou a elucidar a situação, né, mas polarizou completamente ali, né, o contexto. Sim. E assim, de fato, a gente entende que teve um papel crucial, principalmente do Émile Zola, né? A gente conhece, a gente já tá até com o livro dele aqui, o livro do artigo, né? Onde fala um pouco mais sobre o artigo. Qual foi exatamente, assim, o papel do Zola e o que ele conseguiu com esse artigo? Como que foi esse processo? Fala um pouquinho sobre isso, porque foi muito crucial o papel dele naquele momento, né? Exatamente. Então, vamos começar a falar como que o Zola entrou no caso. Como eu disse, a família, na tentativa de chamar atenção para a condição desumana do Dreyfus naquela prisão, pela injustiça que havia contra ele, recebeu a sugestão do carcereiro da prisão para que a família procurasse um jornalista, um escritor, para fazer com que as pessoas soubessem, né, daquela situação. Inicialmente eles procuraram um jornalista judeu, Bernard Lazare, que começou a escrever sobre o assunto, começou a mobilizar alguns políticos, outros intelectuais na tentativa de fazer o caso ser mais conhecido. E a partir do Lazare, dessa iniciativa do Lazare e de outras pessoas, eles tiveram a ideia de procurar o Émile Zola, que na época era um escritor de renome na França, já uma carreira literária consolidada. E aí eles fizeram o primeiro contato com o Zola. Inicialmente ele não se interessou pelo caso, não entendeu muito bem.
E passado um tempo, esse caso começou a inflamar, ele começou a ser mais comentado e foi feita uma nova abordagem ao Zola. E aí ele entendeu, se convenceu que aquilo era uma injustiça. E aí ele resolveu entrar no caso. Entendi. E a partir disso ele tem a ideia de escrever esse texto, né, intitulado J'accuse, porque o argumento do Zola é que esse caso teria que ser um caso de imprensa, porque ele achava que não adiantava publicar um artigo ou uma brochura, né, que era muito comum, né, são esses textos, uma espécie de livro menorzinho, que eles chamavam de brochura, então não adiantava, tinha que ser um caso de imprensa para dar impacto. Entendi. Então você você une, né, a questão da imprensa, que na época, século XIX, estava em alta, nós não tínhamos TV, não tínhamos rádio, então tudo que se publicava na imprensa tinha muita repercussão, na imprensa escrita, né, na mídia impressa, estou dizendo. Então se une assim, o potencial da mídia impressa na época com a pessoa pública que era o Zola na época, então se tornou uma estratégia. E a veemência das palavras que ele usou, né? Sim. J'accuse, eu acuso, né? Então ele no artigo, é interessante que ele sai acusando as figuras do alto escalão do exército francês. Ele não brinca com gente pequena, não. Ele sai realmente expondo uma série de situações e sofre sérias consequências com relação a isso, né, Denise? O que acontece, então, no processo ali? Então, ele faz uma carta aberta ao presidente da época, coloca os nomes das pessoas que ele acusa, né, do alto escalão do exército francês, diz que não conhece aquelas pessoas, não tem raiva delas, e também escreve que sabe que pode ser processado pela lei de imprensa, mas ele banca aquilo, tamanho convencimento que ele tem da injustiça que está sendo cometida contra um cidadão. Sim. Então, a questão da injustiça é maior do que a própria imagem dele, assim, de ter sido processado ou não. Perfeito. Então, a partir dessa publicação tem uma tiragem de 300 mil exemplares. Nossa. No jornal do L'Aurore, que é do Clemenceau, que também é um político e era o editor-chefe na época. Inclusive foi Clemenceau que deu o título de J'accuse. Então teve uma repercussão muito forte e a partir daí o caso do Dreyfus entra em outro patamar, porque ele consegue o engajamento de outros intelectuais. Então, alguns políticos, outros escritores. Então, essas pessoas que transitavam entre o jornalismo, a política, a literatura, professores universitários, eles começaram a aderir ao caso e aí surgiu o chamado Manifesto dos Intelectuais, onde cerca de 1.500 intelectuais assinaram esse manifesto a favor do Dreyfus. Então, a partir do J'accuse, o caso do Dreyfus ganha outra repercussão e começa a vir a público aquela injustiça e o Dreyfus é submetido a outro julgamento. Interessante. E como é que qual a repercussão que ocorre para o próprio Zola? Sai barato? Diante disso, o Zola é processado, passa por um julgamento. Aí, no segundo julgamento, ele sabe que pode ser preso, então ele vai para a Inglaterra, né, para não ser preso, assim, uma situação de fugitivo mesmo, né, de uma situação anônima. Ele fica 11 meses na Inglaterra até o Dreyfus começar a ser perdoado, reabilitado, e aí ele volta. Então ele teve que sair do país dele, deixar a família dele para ficar na Inglaterra de uma forma anônima, escondida, sob a pena de ser preso e até sofrer consequências mais graves, né? Sim. E após, assim, a questão, o Dreyfus ser reabilitado, ele volta para a França e, passado um tempo, ele morre. Ele morre dentro de casa, quando ele aspira monóxido de carbono. O que acontece, né? A chaminé, a hipótese da morte advém de uma possível pessoa que pode ter tampado a chaminé da casa dele e aspira aquele gás
e ele morre em casa. Uau! Forte, né? Esse processo. Você vê a pessoa para fazer uma ação, né? Com uma informação, tem repercussões muito sérias, né? Tanto repercussões que fazem mudar o rumo da história, né? O que seria do caso Dreyfus se não houvesse o Jacuzzi? Né? O que seria? Não dá para imaginar. Será que teria tido tanta força assim, suficiente para reabrir o caso, para repensar a situação? E a repercussão que o próprio Zola teve, né, em relação a isso, na vida pessoal dele, né? E analisando assim, do ponto de vista evolutivo, da serexologia, é muito curioso a gente ver essas personalidades, né? A gente observar isso. E aí você está hoje aqui como jornalista estudando fake news. Não é muito curioso isso? Né? Aqui é muito interessante para nós, né? As pesquisas onde a gente vai de repente notando cada vez mais similaridades, cada vez mais. Agora sim, Denise, é comum repercussões assim negativas quando a pessoa intelectualmente se posiciona? O que você acha disso? Como que você vê essa condição do posicionamento intelectual, de levantar bandeiras, né? De você estabelecer uma causa, né? Como que fica isso? Qual é o limite disso, né? O que você vê? Eu vou falar sobre o ponto de vista do jornalismo, né? Então, o jornalismo assim, não é assim, tão comum, mas acontece muito. Assim, não é algo que predomina, mas acontece, assim, eu já passei Você por tem algum isso, exemplo, assim, que você possa assim, mencionar, de por exemplo? vários exemplos, né? De publicar matérias, aí você no outro dia recebe a ligação de uma autoridade te criticando por aquilo. Entendi. Dizendo que vai ligar lá para a chefia do jornal para reclamar daquilo. Então, isso na minha carreira foi comum. Assim, você fazer uma matéria, assim, você ouve os dois lados, pelo menos, né? Uma questão assim, até de imparcialidade. Mas as pessoas não gostam que cutucam. Então, isso, assim, na minha carreira foi mais comum partindo principalmente de políticos. Entendi. E teve outro processo que aliás, eu acho que todas as meus feedbacks, assim, sabe? Partiram de políticos mesmo, assim, as repercussões que eu tive. E eu me lembro também de uma matéria que eu fiz, até da temática do contrabando, uma matéria que foi manchete do jornal, teve mais de uma página, dizendo da mudança aqui do contrabando, que na época havia muita repressão da polícia, mas o governo não mostrava alternativas para ocupar essas pessoas que viviam no contrabando. Isso acabou, assim, inesperadamente tendo uma repercussão no governo do Estado. E o governo do Estado procurou o jornal, indignado com aquela matéria, onde já se viu que a polícia tem que reprimir mesmo, mas ele não estava defendendo o contrabando, né? Nem criticando a polícia, mas eles se sentiram criticados, eles na figura do secretário de Segurança Pública na época, do secretário estadual, se sentiu assim, ofendido com aquilo, mas nem pensei na figura dele, nem citei o nome dele na matéria. Ele entrou em contato com o jornal reclamando, né? Olha, como que o jornal publica uma matéria dessa? E o jornal acabou cedendo, escreveu uma carta criticando a matéria, o jornal acabou cedendo e publicando no dia seguinte essa carta com a crítica à matéria. E na época a redação ficou até dividida, alguns assim, nós temos que fazer isso mesmo, outros ficaram contra a matéria, então assim, aconteceu... Uau! É muito intenso, né? E você passar alguns anos depois e você tirar isso como elemento de pesquisa para você, né? Para a tua autopesquisa em relação ao teu próprio passado. Sim. Porque, assim, claro que viver uma situação como essa não deve ser nada agradável para um profissional, né? Que preocupa em fazer um bom trabalho, em deixar o máximo as coisas claras possível, né? A gente vê a preocupação que você tem em relação a isso. Mas
o tempo passa e vira pesquisa, né? Tudo Exatamente. vira pesquisa, né, Denise? Exatamente. Isso é muito interessante, muito curioso. Agora, outra coisa que a gente também estava comentando aqui nos bastidores é que a gente estuda muito sobre as sincronicidades, né? Toda vez que a gente vai estudar algum aspecto do passado, a gente também se depara com várias sincronicidades. Então, é um livro que você recebe, que você não estava esperando, aí você acha um aspecto assim sobre um fato que você está estudando sem a menor né, pretensão, você não estava procurando aquilo que aparece na tua mão, então a gente chama isso de sincronicidades. E uma delas foi a sua viagem a Paris, né, que a gente até estava junto, aquilo lá foi incrível, né? Você comenta aí para a gente ilustrar essa condição a respeito do caso Dreyfus, a respeito lá do julgamento do Dreyfus. Sim. Então, como que eu estava estudando fake news naquela época, né? Eu já estava assim mais alinhado ao caso Dreyfus em razão disso, né? Que eu acho que nós nem comentamos que os jornais anti-Dreyfusiards, que era contra o Dreyfus, publicavam matérias assim bem ofensivas, exageradas, sensacionalistas. Então havia até o tom de fake news, né? Por isso que tem a relação. Sim. E na época eu estava assim nessa pesquisa aí, resolvemos ir para a França. Aí chegando na França, resolvemos visitar algumas cidades e sem saber resolvemos ficar uma noite em Rennes, que foi a cidade onde ocorreu o julgamento do Dreyfus e tem um dos poucos museus que retratam o caso Dreyfus. Então isso foi uma sincronicidade, né? Chegar assim, escolher Rennes, sem nunca ter ouvido falar muito de Rennes, escolher em razão de uma proximidade de outra localização, né, que nós vimos, e se deparar com essa questão desse museu, né, especializado no caso Dreyfus. E também chegar em Paris e se deparar com a exposição de um dos pilares do caso Dreyfus, que foi o Georges Clemenceau. Então estava tendo no Panteão uma exposição só do Clemenceau. Então a gente, assim, sem saber, circulou por duas cidades onde a temática do Dreyfus veio à tona. É interessante. Isso é muito interessante, né? Para uma pessoa que está minimamente aberta a observar essas ocorrências, né? Esses fatos e parafatos que nós chamamos, né? São fatos patrocinados muitas vezes por amparadores que têm interesse no assunto, né? Afinal de contas, há todo um processo de assistência extrafísica em todo tipo de pesquisa que a gente faz, né? Essa pesquisa não é por nós apenas, não é a personalidade em si, né? É um processo de assistência que ocorre. E aí quando há uma sincronicidade, há todo um movimento favorável para você acessar essas informações, isso mostra que é relevante essa pesquisa é séria, essa pesquisa é importante que ela seja feita e levada a cabo, né? Com certeza. Agora, assim, para você, Denise, para a gente ir caminhando aqui para a nossa conclusão, para você considera, assim, dentro das conexões com a tua pesquisa pessoal, assim, qual seria o ponto mais importante? O que você aprendeu até o momento com esses estudos? O que você trouxe para você em termos de renovação pessoal, em termos de reciclagem, né? O que isso vem colaborando com você em termos de evolução mesmo? Então, o jornalismo por si só é um exercício de posicionamento constante, porque você escreve uma matéria, você publica uma matéria e você tem que se mostrar ali, você está pensando, apesar de ter a técnica da imparcialidade, né? Mas muitas vezes você não pode esconder a realidade. Então, mesmo com a imparcialidade, você ouvindo os dois lados, você está expondo alguma mazela, algum problema. Então, assim, o jornalismo é um exercício de lidar com conflitos o tempo todo. E, assim, estudando o caso do Dreyfus, eu fazer um paralelo, né, entre o que eu sou hoje, como que aquelas pessoas se comportavam naquela época, e também pensar um pouco, né, sobre as consequências, né, do que você fala, do que você publica. Então, acaba levando a esse tipo de reflexão. Assim, até que ponto nós podemos ir
pensar, né, que... Sim, e a própria repercussão, levando em conta o paradigma atual que a gente compartilha, né, o paradigma consciencial, levando em conta todas as repercussões desses posicionamentos também, né? Isso hoje deve ter ampliado muito, né, com essas ideias aplicadas a esse contexto, né, político, jornalístico, do posicionamento do jornalista, do intelectual. Exatamente. E até notando o posicionamento até dos políticos, na época houve a polarização, havia muito fanatismo, né? O antissemitismo era muito forte. E hoje a gente também vê uma polarização entre direita e esquerda. E lá na época também, essa questão dessa polarização surgiu na França do século XIX entre direita e esquerda. E hoje, no contexto brasileiro, de certa forma, ela está presente também. Então a gente vê como que era a reação lá e a reação hoje. E às vezes a gente percebe que as coisas não mudam muito, não. Então, nós estamos falando de mais de 100 anos. Sim. E, assim, o comportamento das consciências não é tão diferente, não. Então, você vê, assim, o jornalismo até que mudou um pouco, né? Até na forma de se expressar, porque na época não havia muita questão da imparcialidade como há hoje. Mas, assim, a direita atacando a esquerda, então você vê que o cenário, ele está praticamente o mesmo, e leva à conclusão que a gente muda muito pouco, né? E as fake news cada vez mais exatamente, cada vez mais evidentes e agora presentes. Com a internet ela se potencializa cada vez mais. Na época nós tínhamos fake news escrita mídia impressa, então eles publicavam inverdades sobre o Dreyfus nos jornais, e hoje nós temos essa fake news em diversas temáticas e viralizando o tempo todo pela internet. Então você vê que a história parece que ela repete, né? E o que você tem feito? Agora eu vou fazer uma pergunta difícil para você, Denise. O que você tem feito para contribuir com um aumento no nível de lucidez desses autores, desses pesquisadores, desses jornalistas, desses políticos, desses cidadãos que estão aí vivendo essa dificuldade, né, esse contexto complexo? E o que você tem feito, assim? Você tem atuado, você tem pesquisado, você tem escrito alguma coisa sobre esse assunto? Como que você tem agido, assim? Então, a partir desse estudo do caso Dreyfus, a gente consegue começar a mapear, né, essas reações emocionais, do fanatismo ideológico, de direita, de esquerda. Então, aí eu começo a fazer artigos a partir disso, né? Começo a refletir bastante, né, de como era o posicionamento, como eram essas reações emocionais, esse instinto bélico, essa agressividade, esse preconceito contra os judeus que tinha na época. Então, você começa a ver os traços conscienciais que predominavam ali nessas pessoas. Traz para a conscienciologia, né? Então, você faz essa análise conscienciológica e a partir desse caso eu comecei a escrever alguns artigos. Então, tenho assim, do ponto de vista da comunicação, eu escrevi um artigo sobre fake news caso Dreyfus, né? Que eu apresentei num congresso esse ano de História da Mídia em Natal. E do ponto de vista conscienciológico, eu apresentei um recentemente, que envolvia esse contexto dos intelectuais, no caso do Dreyfus também, num evento aqui em Foz do Iguaçu, né? Do Encontro dos Enciclopedistas. Que legal, e tenho, legal. Assim, outros planos, né? Estou fazendo mais produções escritas sobre isso, que em breve, né, vão ser lançadas. Que legal. E também planejando um curso, né, para você entender bem esse papel aí consciencial, né? Uma análise mais conscienciológica desse intelectual engajado. Entendi. Até que ponto ele acerta, ele erra. No contexto geral. Como se posicionar sem ser extremista, sem atacar o outro, sem atacar a ideia, não a pessoa, sem fanatismo, sem defender grupelhos. Na época do Dreyfus, me lembro vagamente que eles pegavam xingamentos, eram xingamentos, né, contra os judeus. Então, judeu sujo, judeu imundo, judeu porco. E a base era essa. Então era um clamor, uma inflamação popular, e era todo um processo assim de base de linchamento mesmo, que você vê que não leva a lugar nenhum.
Quer dizer, leva, né, a lugares bem negativos e bem degradantes. Você vê o processo emocional assim muito latente. Isso que a gente quer dizer, né, com o processo emocional latente, né? Isso é bem interessante. Acaba predominando na manifestação desse posicionamento mais a emoção do que a razão. Então, aí a questão se complica, né? Se você deixar o emocional predominar, então, que tipo de repercussão que você vai ter? Muito interessante, muito legal. Acho que, pessoal, deu para vocês verem como que esse assunto é complexo, é interessante e ele é relevante, né, para todo pesquisador que quer expor suas ideias através do que for, seja escrita, seja falada, seja um posicionamento do jeito que for, né? Vamos fala um pouquinho pra gente desses livros que estão aqui. Quem estiver só ouvindo não vai ver, mas nós podemos citar o título, né? Os títulos. Depois você pode olhar aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos deixar aqui para vocês que tiverem maior interesse, né, no assunto. Aqui na Consecutivos nós temos um grupo, né, estudando o caso Dreyfus. Então, alguns dos livros aqui, tem esse aqui com uma obra completa, é uma das melhores obras em português para entender o caso, porque ele fala de vários aspectos, fala da família, da questão judicial, da questão da imprensa. Então, é do Bredan, uma obra muito boa. Esse aqui, ele é o J'Aquille, do Émile Zola, que ele vai entrar mais no processo do texto, da história do Émile Zola também, muito interessante. Temos um livro aqui mais recente, que ele vai descrever o caso Dreyfus e vai fazer alguns paralelos com outros casos que ocorreram recentemente, nos Estados Unidos e em outros países também. E esse aqui é um livro em francês, que é interessante também para quem lê em francês, né, que ele vai falar também do processo de reabilitação, da questão do exército, do papel do exército. Vale a pena entender o caso Dreyfus, vale a pena conhecer essa figura do Alfred Dreyfus, né, que é uma figura muito interessante. E, pessoal, acompanhem com a gente os próximos, né? A gente vai ter também um outro podcast que foi gravado, tem até uma entrevista, uma participação de uma figura muito especial, né? Fala um pouquinho, só para gerar curiosidade nas pessoas. Nós temos a versão em áudio desse assunto do caso Dreyfus, que é um podcast com entrevistas com o Roger Chartier, que é um historiador francês. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo no Congresso História da Mídia em Natal esse ano. Ele foi conferencista, fez a conferência de abertura, e eu fiz uma entrevista com ele sobre o caso Dreyfus. Ele falou bastante da questão do intelectual engajado. Então, nesse podcast dá para entender bem assim, o papel do intelectual engajado, porque o conceito de intelectual engajado surgiu no caso Dreyfus. Olha que interessante. Então ele vai explicar nessa entrevista, nesse podcast, né, como que surgiu, outros intelectuais ao longo da história. Então vale a pena, porque o Chartier é uma referência internacional no estudo da escrita, da história do livro. Então ele tem muita base, né? Então ele ficou muito feliz quando eu fui falar com ele do caso Dreyfus. Ele falou, me concedeu assim a entrevista. Então, bem interessante para quem gosta de Chartier, de história, quer aprofundar assim, detalhes, né, do caso Dreyfus. Então está nesse podcast. Muito bom, muito obrigada, né, pela interação aqui. Eu aprendi muito com a Denise, tinha coisas que eu também não sabia, apesar de já conhecer há algum tempo. Quer deixar mais algum recado, Denise? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de falar sobre esse assunto, sobre jornalismo, sobre essa questão do caso Dreyfus, que é bastante interessante. E é isso aí, né? Espero que vocês gostem. Muito bom. É isso aí, pessoal. Aproveitem os nossos próximos podcasts. A gente vai deixar sempre material novo aqui, sempre com essa linguagem aí, tentando trazer a situação mais próxima da nossa vida, né? Da questão mais prática, da aplicabilidade que a gente dá para a pesquisa serexológica, para a pesquisa das vidas passadas. Se você quiser conhecer mais a respeito da nossa instituição, a respeito dos nossos trabalhos, entre aqui nos nossos dados, está todo aqui na descrição, né? E aproveitem para deixar também
um joinha aqui pra gente, dar uma força e compartilhar se você achar que vale a pena, ok? Muito obrigada e até um próximo MinemoCast.